Salve, salve galera, eu sou o professor Guilherme Alves. Olá pessoal, professora Ana Lu. Muito felizes aqui por comentar essa redação. Eu acho que esse 1000 vem hoje, né? Uma prova completa, com muita estrutura daquilo que o Enem de fato promete. Palavras que de fato contribuíram para que vocês conseguissem trazer de uma forma integral toda a abordagem temática, porque foi assim, né? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Comentamos muito em sala, né, Gui? Sobre essas possíveis abordagens, era uma das possibilidades. Talvez não esperássemos a expressão, os povos tradicionais, mas abordagens, inclusive de outros subprogramas aí, de provas, eles vão falar sobre o indígena, sobre o negro, o quilombola, os extrativistas, os ciganos, dentre outras questões. A maior dificuldade que poderia ocorrer seria o tangenciamento, porque muitos indivíduos talvez ficassem muito voltados para a abordagem indígena, que é excelente, claro, é necessário que haja mesmo essa valorização, os primeiros povos do Brasil e tudo. O repertório seria vasto, artigo 231, que fala da demarcação dos povos indígenas, a fim de que haja essa valorização. Artigo 5º da Constituição, que preconiza a igualdade, e essa igualdade tão sonhada, tão elencada como um direito, uma garantia fundamental, também é uma forma de valorizar os povos, a cultura brasileira. Os motivadores davam também alguns indícios interessantes que poderiam muito bem te ajudar. E você, aluno Sigma, eu tenho certeza que você percebeu isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Não é verdade? Eu gostaria de comentar especificamente, aprofundar um pouquinho esse detalhe dos textos motivadores. Por quê? Porque eles casam bastante com a ideia do tema, que traz aí o plural, né? Então não vamos abordar apenas o indígena, apenas a população quilombola ou a população negra, africana na composição. Não tem apenas. E os textos motivadores, eles vão te mostrar isso. O texto motivador número 1, o texto motivador número 2, eles já expõem para vocês essa variedade, essa multiplicidade dos povos tradicionais que é um conceito central dentro da temática de redação. E também pensar as questões da própria prova, especificamente aqui dentro da nossa alçada, a prova de linguagens, que traz aí muitos conteúdos para você conseguir usufruir e fazer suas relações específicas com não só a temática, mas com a estrutura do texto exigido pelo Enem. Sabemos que é um texto dissertativo argumentativo, sabemos que a gente precisa mobilizar todas essas informações em defesa de um ponto de vista e principalmente ultrapassar o limite dos textos motivadores. Então, quando a gente fala da Carolina Maria de Jesus, quando a gente fala sobre Machado de Assis, quando a gente fala de Macunaíma, Mário de Andrade, quando falamos de Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil. Perfeito. A literatura, as artes fornece bastante para a gente, né, essa perspectiva múltipla e para além da referencialidade, mas também pensar aí justamente esses repertórios mais referenciais, científicos, teóricos, como Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, quando a gente fala, por exemplo, do povo brasileiro, do Darcy Ribeiro. Então, toda essa multiplicidade da formação do povo brasileiro, essa miscigenação étnica que a gente aborda em sala, a gente aprofunda esse debate, a gente estabelece essas relações justamente para vocês conseguirem manipular esses conteúdos e arrasarem na redação, como a gente sabe que vocês arrasaram. Isso. Então, extrapolar os textos motivadores era central, mas partir justamente dessa ideia de que existem variados povos tradicionais que estão apagados e que por isso precisam ser valorizados. Essa é a questão, problema. Esse é o eixo central. Além disso, entender que a valorização ela é necessária, porque essa necessidade ela é legal, ela é constitucional. Então, acabou. Tem que garantir um direito constitucional. E como que se atinge isso? Inclusão, que é outra questão constitucional. Isso. Então é constitucional, é legal, é social. O repertório, que é a nossa C2, sobre que tanto falamos, o repertório de natureza socioeconômica, cultural, Brasil, foi um presente, tenho certeza.
E principalmente mobilizar todos esses conteúdos que a gente sabe que nossos alunos têm, que a gente sabe que todos aqueles que conseguiram se preparar bem para o exame teve, e perceber que a mobilização desse conteúdo ele deve ser direcionado, né, à defesa de uma tese, à defesa de um posicionamento e também relacionado à sua proposta interventiva que você ou trouxe na conclusão ou trouxe ao longo de todo o seu texto. Repertório que conduzisse à questão da inclusão, da valorização, da multiplicidade, da miscigenação, além de uma proposta interventiva que de fato apontasse os mecanismos e os elementos necessários para que essa questão legal aconteça de fato no Brasil. A gente espera que vocês tenham tido uma excelente prova, uma boa elaboração da proposta de redação e, se vocês quiserem mais dicas, é só acompanhar aí as dicas dos professores do Colégio Sigma aqui no Correio Brasiliense. Tenham todos um bom descanso e relaxem agora. Eu desejo a todos uma boa sorte, que é o encontro da preparação com a oportunidade. Nós somos Sigma, nós somos Avante e muito em breve eu pretendo comemorar com vocês esse alcance de um sonho.